filosofia, ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai um expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Bom fim de tarde, queridos ouvintes do Expresso Difusora, que chega à 13ª edição da sua segunda temporada. Agradecemos a paciência de todos que nos aguentam das 17h30 até as 18 horas e prometemos que lá das 17h30 às 18 horas, é isso, né? E prometemos para todos aqueles que se sentirem maculados pelos nosso programa, terão a bênção do padre com a hora da Ave Maria, né, às 18 horas. Então, essa sensação de pecado que pairará no ar hoje com o título do livro que nós vamos tratar, certamente será absolvida, perdoada, expurgada, talvez até exorcizada na hora da Ave Maria. A obra de hoje é F-Deu Geral, sim, é aquele termo que nós vamos falar com tanta clareza porque as crianças estão nos ouvindo. F-Deu Geral, um livro sobre a esperança? O autor é Mark Manson, que é um best-seller. E aí a primeira coisa que alguém pode acabar me perguntando, será que esse cara vendeu algum livro com um título desse, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Wagner, aos ouvintes da 92 FM. Mas olha, tu sabe que a curiosidade do ser humano, pelo título ser interessante, vai a fundo. Ele vendeu nada menos do que 13 milhões de cópias em todo o mundo. Ele já tinha um outro best-seller, né, que eu vou ter que me concentrar aqui para dar o título, né, que é A Sutil Arte de Ligar o FDA-SE, né? Então os papais e mamães que estão nos ouvindo, vamos torcer para as crianças não conseguirem articular. Qual seria o título original? Everything is fucked. É mais light. Vamos torcer para o inglês das crianças não ser tão bom, né, nesse momento. Mas ele é um escritor de muito sucesso, ele é da época do blog, né, que muitos despontaram com blog sobre reflexões, mas engana-se quem acredita que é um livro superficial, porque ele traz um debate muito interessante que congrega ciência, filosofia, comportamento, aquele bom bate-papo assim, que a gente teria até com amigos, naquelas reflexões de sábado à noite, às vezes com um bom vinhozinho, uma cervejinha. É um cara muito culto, tem uma ótima formação acadêmica e a prova da projeção dele, que a última obra dele agora, que foi lançada em 2021, é uma biografia do Will Smith, que é o grande ator que ficou famoso por causa daquele tapa no Oscar, né? Sim, mais famoso ainda. Mas que é um ator que eu acho que ele é muito maior do que daquela situação toda, né? Que nem merece a gente aqui comentar, não é o objetivo do programa. Mas que fez alguns filmes maravilhosos, incríveis. Então, esse cara, o Mark Manson, escreveu um livro chamado F-Deu Geral, uma abordagem desafiadora para uma vida melhor. Esse livro traz muitas reflexões importantes, digo até indispensáveis para o nosso dia a dia. Claro, alguns vão ler aqui lições de psicologia, outros de filosofia, porque ele realmente faz isso, ele faz muitos recortes interessantes. Qual que é o objetivo central do livro dele? É ajudar as pessoas. Então, ele está categorizado naquele grande grupo de livros que normalmente vendem muito bem, que são os livros de autoajuda, que na verdade não é uma autoajuda, porque se o cara escreveu o livro para você e você vai ter que ler o livro do cara, é ele que está te ajudando, na verdade. Mas todo mundo que está nos ouvindo, que sente um certo vazio existencial, uma inquietude, e às vezes não tem uma compreensão muito clara sobre suas emoções e temas do gênero, talvez o programa de hoje ajude a dissipar um pouco essas questões, ou talvez gere um problema ainda maior, não sabemos, né, Rafa? Bom, já tinha ouvido falar do livro, Rafa? Não. Não tinha. Mas eu só trago apesar do título curioso, não. É um livro, e inclusive no Brasil, é muito mais barato que nos Estados Unidos, né? Acho que aqui o autor fez
uma parceria aí com a editora Intrínseca, que é uma baita de uma editora, mas mais focada assim em espalhar o nome dele. Ele é casado com uma brasileira, né? Só isso já o credenciaria para filosofar. Ela é do meio artístico? Ela anonimato. Eles moram em Nova York, mas ele teve várias vezes no Brasil. Ele é um cara que, inclusive, já escreveu sobre o Brasil. Então ele tem uma conexão com a gente. Inclusive, ele faz algumas análises da cultura dele. Quem quiser pode entrar no site dele, do Mark Manson, vai achar facilmente no Google. Mas hoje nós vamos falar desse livro específico, que eu, quando comprei assim como um desafio. Porque eu comprei achando que eu não ia gostar e eu comprei para fazer uma crítica ruim lá no Instituto. E a minha ideia era comprar e eventualmente dizer, olha aqui, ó, esses livros hoje que estão dominando o mercado, que são rasos, que não são bons. Sim, para uma crítica ácida. Porque eu, claro, né, eu não sou um radialista, eu não sou um comunicador, eu sou um professor. Inclusive, quem está nos ouvindo pode tirar uma folha agora que vai ter prova surpresa. Não, brincadeira. Só o trabalho para segunda-feira. Então, a minha ideia era, eu vou tentar entender um pouco mais sobre o que esses caras estão escrevendo, estão ganhando tanto dinheiro. No final das contas, eu achei um livro de baita qualidade. E ele é um cara, pela idade dele, 39 anos... Novo demais, né? Novo demais. Pra ter todo esse destaque, 13 milhões de livros. Pois é, não é fácil, ainda mais numa época que as pessoas nem compram tantos livros. Qual seria, abrindo uma aspas aqui, Wagner, um parênteses para ser mais correto, qual seria o livro mais vendido no mundo? Qual o número do livro mais... Você saberia me dizer? O livro mais vendido no mundo até a última vez que eu vi era a Bíblia. A Bíblia Sagrada e o Corão. Sim. Não, mas isso é interessante porque livros relacionados à religiosidade eles vendem muito. Hoje temos editoras tanto as ligadas às religiões, à religião católica, quanto aquelas ligadas à grande gama de religiões protestantes, a matriz espírita, vendem muito bem e muitos têm boa qualidade, assim, fazem boas reflexões. Trazem elementos, às vezes, de psicologia, de psiquiatria, porque eles têm, cada um, na sua abordagem, a sua missão, que eles compreendem, de levar uma certa doutrina, que a doutrina é algo que você crê por um ato de fé. Mas isso não é incompatível de eles também trazerem discussões sobre ciência, sobre filosofia, né? E tanto que eu tenho vários amigos que são pastores, são padres, que a gente bate altos papos, porque são pessoas que, como são frequentemente instigadas a opinar sobre temas de ciência, sobre filosofia, de discussões de cultura, acabam lendo e tendo uma boa formação sobre o assunto. A leitura, ela te traz um leque, né? Te explana o pensamento, digamos assim, né? Então cada religião tem o seu objetivo, né? Tem a sua história, mas ela também expande a cultura daquela pessoa que está conversando isso, né? Com certeza. E eu, como eu disse, as coisas não são inimigas. E as reflexões do Mark Manson, que a gente traz hoje, muitas delas fazem sentido. Já ouviu falar em lobotomia, Rafa? Sim. Que é uma cirurgia cerebral, uma coisa assim. Eu vi na antiga Guerra Fria. Antiga Guerra Fria não, na Guerra. Seria isso? Não. Olha, a lobotomia foi criada por um neurologista português, Antônio Egas Muniz, num projeto relacionado à Universidade de Lisboa. Tanto esse trabalho, que foi desenvolvido lá nos anos 30, ganhou projeção, que em 1949 o cara ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Acredita? Na época, e aí é o gancho central do livro, na época se compreendia que as emoções eram um problema. Então você tinha que tirar do cérebro as emoções. Porque dentro da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, tudo que veio antes do início do século XX, se compreendia assim, tia, essa ação emotiva aí não tá indo bem, ou alguma coisa assim. Aí esse cara, eu não vou descrever aqui como ele fazia a lobotomia, porque a gente vive uma época perigosa. Escreveu alguma coisa sobre isso, que ele foi muito criticado, mas ela acabou que não existe mais. Não, foi banida. E na época... Foi isso aí, não foi nada a ver com guerra. E na época... Na época existia, inclusive,
a recomendação desse sistema, que no início se compreendia como milagroso, para tudo, para criança que tinha mau comportamento, para quem tinha ansiedade. Ninguém menos do que Vita Peron, segundo alguns médicos, historiadores, recentemente, com algumas exumações, descobriram que ela pode ter sido submetida no final da vida em função também da ansiedade. Então, essa técnica foi muito usada, hoje ela está dentro daquele rol de técnicas banidas da medicina, né? Acho que deve ter uma que outra aplicação muito específica, mas hoje se refuta completamente, porque a uma certa altura as pessoas começaram a compreender que as emoções são indissociáveis do nosso processo de tomada de decisão, da nossa personalidade. Então, se tu tira elas achando que vai sobrar uma racionalidade limpinha e tranquila, não, tu quebra um sistema psíquico e você gera um grande problema. A pessoa deixa de ser quem é. E muitas outras pesquisas feitas ao longo do século XX confirmaram isso. E esse é o argumento inicial desse livro. É um argumento da neurologia, da neurocirurgia, né? Eu mando um abraço, se for ver esse vídeo depois, a minha irmã mais nova, que é neurocirurgiã, olha que chique, né? Mora em São Paulo, Giana Flávia aqui. Então o argumento inicial dele era esse: olha, parem de ensinar que as crianças têm que tirar as emoções da vida, que os adultos, para serem felizes, só vão tomar decisões racionais, que a vida é só a racionalidade nua e crua, no sentido de que a emoção só atrapalha, quando a vida, a explosão de cultura, e aí a gente falou de fé, mas ato de fé, ato de ciência, ato de tudo, música, tudo que a gente faz tem um componente emocional que emoldura a nossa decisão racional. E isso a gente não fala para dizer que a gente tem que ser volúvel e agir só com base em reações instintivas. Não é disso que ele fala. Ele diz que a gente tem que aprender a aceitar as nossas emoções, o nosso sofrimento, as coisas que são indissociáveis da vida, e parar de querer só ter um prazer puro e simples, porque isso não constrói nada. Porque o cérebro humano, ele só atinge o ápice das suas potencialidades se essas questões estiverem equilibradas, mas presentes na nossa psique. O ser humano, né, às vezes a razão e emoção, né, todo mundo fala sobre isso muitas vezes, né, e às vezes... Mas não, aí que tá o X da questão. A gente acha que emoções trata separado, mas são indissociáveis. E não temos um autocontrole sobre tudo que acontece sobre a nossa vida, né, Wagner? Às vezes, na questão, tipo, às vezes tu trabalhar, ter uma profissão só pela recompensa financeira, tu não vai ter né, o coração não vai agir. Se tu fizer uma coisa com paixão, né, com uma recompensa no final do mês, uma recompensa financeira, a tua vida vai ser mais leve, mais tranquila, creio eu, né? Então acho que ele fala um pouquinho sobre isso. Seria... Olha, o que ele diz? O título já diz, gente, nós estamos todos F. Nós estamos F. Vamos aceitar. Não adianta ter porque o que mais faz sucesso na rede social? É aquele memezinho de que a gente tá lascado. E alguns veem assim, mas isso é contra o otimista. Eu sou a favor do otimista. Otimista, que ele tenta ver o lado positivo das coisas. Mas essas coisas que as pessoas fazem de brincadeira, elas fazem sentido porque todo mundo se identifica. Todo pai e mãe se identifica com um meme de filho que não deixou dormir. Todo mundo que já teve um relacionamento se identifica com um meme de traição. Todo mundo que trabalha com equipe tem algum meme lá de algum líder que passa do ponto ou funcionário desleixado. Porque a vida, gente, a vida não é um moranguinho, a vida é assim. Esse é o ponto dele. E ele tem um troço que eu, quando li, eu achei genial. E é de uma filosofia profunda. Ele diz que quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente faz manha, porque a gente aprende que o prazer é bom e a dor é ruim. Então, se os meus filhos, o Oliver e o Vicente, querem uma coisa, eles vão usar tudo que eles têm para conseguir. E aí cabe a mim tentar dissuadi-los, mas é algo absolutamente normal na criança. Quando a gente é adolescente, o que a gente faz? A gente já está mais ligado, a gente já sabe os caminhos. Então o que o adolescente faz? Ele tenta dar uma manipuladinha nos pais,
dar uma escondidinha em alguma coisa que ele faz, porque ele também está numa busca de prazer, mais prazer e menos dor. Sim, E acho que todos nós, né? Aí que é o X da questão. Ele coloca que as nossas gerações, pelo fato de terem sido inundadas de prazer, e hoje tem prazer desde o site proibido até o açúcar, que até alguns séculos não existia praticamente assim disponível, tudo, né? E a gente não vamos entrar ainda nem nas drogas lícitas e ilícitas. Então ele diz assim, olha gente, tá na hora da gente chegar na vida adulta. E o que é a vida adulta, gente? É você quebrar essa correlação de buscar na sua vida apenas diminuir a dor e aumentar o prazer. E é de uma obviedade, né? E aí o que ele diz? E aí ele retoma Nietzsche. Friedrich Nietzsche, quem não conhece, é um dos maiores filósofos de todos os tempos. E ele falava já de um conceito que é mais antigo, que é greco-romano, do amor fati. O amor fati é você se desprender dessas coisas mesquinhas e pequenas e a uma certa altura buscar coisas mais elevadas. Então, quem você é no mundo? O que você quer deixar de legado? Qual que é a tua relação com a tua família? Você está construindo uma relação sólida? Quem você é para tua esposa? Quem você é para os teus filhos? Né? O que você é dentro das instituições? Digo, tua cidade, teu estado, teu país, mas tu não vai lá só para brigar que nem uma criança que tem que trocar a fralda. Tu vai com uma condição elevada de alguém que está ali para abraçar as dificuldades do mundo, mas querendo deixar a tua marca em um processo que é finito. E ele marca muito bem. Gente, o Freud, o Lacan, esses caras, eles já teorizavam isso há muito tempo, né? Nós dividimos nossa vida da nossa relação com o ventre da mãe a uma certa altura em relação à morte. A gente se posiciona em relação a isso. Quando a gente se dá conta que a gente está sozinho no mundo, a gente vê a linha de chegada ali na frente. Então ele fala que a alternativa para isso é a gente buscar valores mais elevados. Quem busca valores mais elevados, e aqui eu não estou falando só de religião, de trabalhar mais pela comunidade, não. É o valor que você conseguir construir dentro da tua linha, que te faça ter uma sensação de preenchimento. Está bem com você mesmo, seria, né? Exatamente, mas tentar descobrir isso, porque as pessoas só pensam que o bem é o hedonismo, é aquela coisa do prazer, é como um ratinho que fazem as experiências e dão um estímulo de prazer para ele se ele se der um choquinho, e daqui a pouco você mata ele eletrocutado, porque dá tanto choque. E isso, pessoal, é o que o Mark Manson coloca, que a gente é criança, tudo bem ser criança, a gente tem que passar por isso, tudo bem ser adolescente, a gente vai um amadurecimento psicológico, e hoje se coloca que a gente só amadurece lá pelos 20 e poucos anos, né? Mas um dia a gente tem que chegar a ser adulto. E o que mais se vê hoje em dia, Rafa? Gente de 40, 50, 60 anos agindo que nem criança. Voltando, parece. Buscando algo que... Buscando uma adolescência que parece que não tiveram, porque eu tenho uma Eles forma... tiveram. Eles só não querem sair dela. Não, ou assim, Wagner. Eu sempre pensei no meu jeito de pensar que a cada geração vem uma nova tecnologia ou vem um novo modo de viver, né? Sim. Só que as pessoas estão lá hoje com a tecnologia da internet, que é um dos principais benefícios e malefícios do mundo. Sim. As pessoas que estão lá com 50, elas querem voltar à adolescência porque eu não tive isso. Eu já penso de um modo diferente, eu com 37 anos de idade. Eu penso que, cara, eu consegui pegar a analogia, né? A gente não tinha só televisão, não tinha computador, a gente jogava futebol, enfim. Eu consegui pegar toda essa era. Hoje eu consigo não porque eu seja perfeito, mas eu consigo me comportar com a internet. Eu sei que é uma distração, mas eu sei que é um benefício. Mas eu acredito que eu vivi eu gostei de viver todos esses caminhos que a nossa geração antiga, de anos 80, 2000... Sim. E hoje não me arrependo, e sei que a internet é uma armadilha para quem quer viver só de internet, etc, sabe? Sim. Não me frustro por isso. Não vou hoje
buscar algo que não pertence mais a mim. Como que eu digo assim, de voltar atrás e querer curtir funk, porque é o que roda, sabe? É o meu jeito de pensar. Não, eu acho que eu não coloco aqui uma métrica que nos diga assim, ó, que há um caminho só para progressão e o caminho do Wagner ou do Rafa é o caminho melhor, tal. Não, a ideia do livro é justamente que cada um tenta encontrar quais são os seus princípios, quais são o transcendente, qual aquilo que lhe dá significado, porque uma das grandes crises do nosso tempo é uma crise, e ele coloca muito bem isso, de significado. E as pessoas com uma sensação de falta de propósito, falta de significado, a gente tem uma abundância material enorme, né? Hoje uma pessoa, mesmo com todas as dificuldades que possa ter, ela tem muito mais acesso às comodidades do que os nossos ancestrais que viveram há relativamente pouco tempo atrás, né? E pesquisando recentemente eu descobri que meu bisavô Ha Edman Kun nasceu num local que era a Rússia, serviu o exército russo, aí depois aquilo ali foi tomado pela Polônia, ele tirou o passaporte polonês, aí depois virou Ucrânia, aí ele teve que migrar para a Letônia, mas nunca foi aceito na Letônia e veio com os filhos para o Brasil. Olha a vida esquizofrênica de tu nem sabe que nacionalidade tu tem, porque de 1880 a 1920 teve trocentas mil guerras e massacres e... Tu não chegou a conhecer ele? Se eu considerar os meus dramas perto dele... Não. Nem ele, nem o meu avô. Mas era uma pessoa estavelmente... Eu não conheci psicologicamente. Nós temos ótimos valores na nossa família e hoje eu tenho orgulho de dizer que não tem nenhum milionário, bilionário, no sentido assim, de gente que tá aí... Eu digo, mas de intelectualidade... Não, todo mundo... Na minha família, eu acho que uma das coisas mais importantes é o valor do trabalho e da seriedade. Não tem ninguém... Na minha família, eu tenho o prazer de dizer que as pessoas prezam muito a honestidade, até onde eu sei que tá todo mundo indo bem, no sentido da simplicidade, uns com uma condição melhor ou não, mas isso é um valor de família que veio do meu avô, que veio desse contexto todo, veio jovem para o Brasil e sabia da importância das pequenas coisas. Por isso não era aquele cara que olhava sempre o gramado do outro, ele procurou para ele o que era melhor para mim. Porque era uma analogia que, desculpa estar te interrompendo, mas é para isso o programa, Rafa. E o nosso ouvinte quiser participar, entra pelo 55997-115-115 que a gente vai ler aqui no ar. A analogia que eu queria colocar aqui hoje está muito mais em prática que aquela história. O gramado do vizinho é sempre mais verde que o meu. Mas por quê? Porque eu estou só olhando para o gramado do outro e não estou focando em mim. Olha, o que eu quero dizer citando aqui o meu ancestral? Para eles, o prazer era raro. Eles não eram inundados de prazer. Prazer para eles é os filhos não ter que ir para a guerra. Eu tenho os postais antigos das minhas tias-avós mandando mensagem de despedida para os meus tios-avós que iam para a guerra e tchau. Nunca mais, né? E vingaram. Ou tu tá indo atravessar o oceano, tu nem sabe o que é Brasil. Hoje tu vê no Discovery Channel o que tá acontecendo no resto do mundo. Cara, eles ouviam dizer. Meu bisavô é analfabeto, nunca tinha lido um livro. Então, isso que eu quero dizer, hoje a modernidade nos inunda de situações de prazer. Eu posso sair daqui em algum dos belos restaurantes, ou fazer uma comida em casa, ou chupar um pirulito. Eu tenho uma carga de dopamina, de reforço, e isso também em excesso tem deixado a gente meio perdido. E quem está nos ouvindo vai saber o que eu estou dizendo. A gente fica às vezes com aquela esperança, um dia eu vou ter um carro zero. É ótimo ter um carro zero, ninguém discute. Mas aí tu compra, a primeira semana você está empolgado, a segunda já vai baixando, a terceira. Na 10ª semana se tu ficar nessa vibe, tu vai se frustrar, porque aquela sensação de euforia não vai durar. E você vai entender que tu só tem saída se tu fizer de tudo para ter o próximo carro novo. E eu não estou aqui contra a indústria automobilística, gosto de carro, gosto de andar bem, tudo, não é isso. Mas se eu foco minha vida só em consumo, só num prazer imediato, eu estou repetindo aqueles momentos das primeiras fases da vida da gente. E eu tenho que equilibrar isso, eu tenho que ter um senso de algo maior, né? Ah, mas eu não quero fazer trabalho voluntário, eu não quero... Cara, acha alguma coisa que cria um significado mais importante.
voltado à tua família, voltado à comunidade, voltado à tua religião, voltado ao teu time de futebol. Porque a vida não é só aquela sensaçãozinha boa. E é esse o grande ponto do Mark Manson. A gente tem que aceitar que não vai ser todo dia o dia que você deu o seu beijo mais apaixonado. E tá tudo bem. Só que se eu quiser todo dia encontrar a sensação do primeiro e mais apaixonado beijo, eu volto a uma certa infantilidade em relação ao que o mundo pode te proporcionar. Porque na natureza não era natural isso. Porque se você tivesse processos de euforia crônico, tu ficava lá e o tigre dente de sabre te pegava. Seria, né? Sim, só se eu lobotomizar alguém, que também não deu certo. Porque a medicação hoje de cunho psiquiátrico é usada sempre com muita pesquisa, muita segurança, e em casos que realmente se justifiquem. Eu estava procurando aqui o ano do lançamento do livro 2019, estou errado, Wagner, ou não? Desse aqui? Isso. Eu acredito que tenha sido no Brasil 2019. Eu não sei nos Estados Unidos. Ele já pegou essa atualidade nossa, né? Aqui 2019, mas lá antes. É uma nova linguagem, é um novo, sim. Um novo termo de explicar o que está acontecendo hoje. Acho que por isso essa não agressividade, mas por isso essa coisa legal do título, né? Essa coisa que te chama para ler o livro. E ele fala uma coisa interessante também, que ele é contra uma ideia de um otimismo cego. Ele é meio contra a ideia de esperança. Porque ele acha que a esperança foi banalizada. Quem fica eternamente chovendo no molhado com a tal da esperança e não concretiza as coisas, contribui para aquela noção de uma certa infantilidade. E ele acha que isso, inclusive, tem sido trabalhado nesses vendedores do sucesso genérico de uma forma muito ilusória e desorientada. Então as pessoas ficam naquele processo, é uma espécie de um estímulo que tu fica ali e tal, e você não senta para ver os problemas e as coisas reais da vida, né? Por exemplo, eu fui fazer terapia a primeira vez, eu cheguei lá achando que ia ser redenção só. Eu achei que ia chegar lá automaticamente ia me sentir bem, e as primeiras vezes que eu fui, tu vai ali, tu começa a desovar, bota a culpa em todo mundo e começa a falar que nem louco, daí te dá uma sensação boa. Mas a uma certa altura, tu conduzido por um bom profissional, você começa a ver gente, tu tem que começar a se mexer também. Tu é uma parte importante do problema, de coisas que tu tem como solucionar ou que tu não tem como solucionar e vida que segue, aceita, né? Eu, por exemplo, tinha um problema com meu pai, de outra geração. De uma certa altura eu me libertei quando eu comecei. É um dos grandes traumas de todo ser humano, né, Wagner? Não, acho que, não. De todos não. De quase todos. Os meus filhos eu não quero gerar trauma. Não, mas de quase. Não, eu digo da nossa Sim, geração. É uma criação diferente. Foi uma transição de décadas, né? De os velhos tomam cerveja. Tu acha que eles ficavam que nem eu vendo galinha pintadinha? Meu pai agora vê com os netos, né? Na época eles iam jogar uma carta, eles não ficavam, eles iam até em outros estabelecimentos, mas eles não tinham, porque não era da cultura. Então havia um distanciamento, claro, não vou generalizar, tinha até um que outro, né? Mas tem processos que a sociedade vai mudando e tudo mais, mas o ponto dele, e aí concordem ou discordem, e aí vai essa nossa sugestão de leitura, é que ele te traz para a realidade. Ele te faz reflexões, te traz exemplos, reflexões, e é uma leitura muito tranquila dos processos que a gente tem na vida de infantilização e de fuga da realidade. Então, eu acho que é uma lição que eu levei para a minha vida, inclusive, tudo bem um discurso de otimismo e esperança, eu até não vou tão longe quanto ele em relação à esperança, mas tem que ser uma esperança que está ligada a alguma coisa. Eu tenho que botar um pé, depois o outro e rumar para um sentido, porque não temos tanto tempo a perder. E aquilo que também a gente não tem como atingir, a uma certa altura eu descubro que eu não vou ser jogador da seleção brasileira. Todo menino brasileiro é uma realista, né, para não se frustrar lá tarde. Todo menino a uma certa altura da vida ele se dá conta que não vai jogar no Grêmio do Inter. Às vezes é com 8 anos, às vezes é com 25, né? Às vezes não. Isso tem uns que não se recuperam, porque o tio, a mãe disse que ele jogava bem,
ele não se recupera, mas tá tudo bem, cara. Tu ainda pode jogar pelada no final de semana, pode ver teu time, pode curtir aquilo de outra forma, de repente tu pode ser um outro cara dentro dessa lógica, mas com certeza eu tenho a convicção de que a superproteção é um dos elementos nocivos, porque a gente veio às vezes numa situação de tanto abandono e tantas dificuldades em relação às crianças e os jovens, que hoje há uma certa permissividade, né? Mas eu falo isso com muito cuidado e tranquilidade, porque as pessoas podem acabar lendo isso de formas diferentes. Sim. Mas uma lição que eu levo para mim como pai é: eu não vou conseguir estar presente sempre, eu não vou conseguir defender os meus filhos de todos os males, e às vezes um joelho ralado, né, um chorinho porque ele tentou andar de bicicleta e caiu, é algo que vai fazer parte da vida. E vai chegar uma certa idade que eles vão seguir a vida deles, tendo vocês como alicerce, claro. Sempre, mas vai ser você, sua esposa, na casa, e os filhos estão pro mundo, como os antigos sempre diziam, né? Então isso é legal, eles terem essa liberdade, então isso aí, até desde o começo, na adolescência, eles conseguem ter uma vida mais leve. Mas eu tenho uma tendência muito grande a fazer altas reflexões sobre a disponibilidade de coisas. E eles têm acesso a muito mais do que eu tive, que eu já tive bastante coisa, assim, de brinquedos. Na nossa época não tinha tanta opção e tal. E eu tenho uma tendência a considerar que as coisas que eu dou não substituem o tempo de qualidade que eu quero dar a eles, nem o tempo... um tempo de qualidade no sentido assim, não só aquele tempo físico, aquele tempo de ali o pai chegou, mas tá o tempo no celular. Não, um tempo que eu tô descansado, que eu posso curtir eles, que a gente pode fazer uma coisa junto e se entrosar. Trocar algo interessante com eles, dar você risada, com ele, e ele com você, eles com vocês, né? Porque com aí, vocês, porque vocês às vezes tem aquele pai, mãe, o vô e vó, porque eu cuidei do neto. Cara, tipo, só tá fisicamente junto, se você não se envolve. Você tá aí assistindo. Eu acho, tem uns desenhos que eles gostam que eu acho chato pra caramba. Mas eu me esforço pra tentar entrar na lógica e tal. Até essa coisa super-herói que eles são fascinados, né? Chega uma hora que tu não aguenta mais o Homem-Aranha. Mas nem tu vai, tu tenta entrar na brincadeira. Mas eu espero, e aí também entra a aceitação como pai, da ideia de que eu também não posso achar que eu só vou dar só o certo, só os prazeres, eu vou acertar sempre e tá tudo bem, né? Eu tenho que aceitar isso, porque também a minha geração, ela quer acertar tanto às vezes, que ela entra numa neurose. Falha nisso, né? É bacana comprar um livro sobre criar filhos, é bacana eventualmente fazer um curso, mas a vida vai continuar, a tua relação com a tua esposa, com o teu marido, a tua relação de trabalho, tu tem que tentar equilibrar, porque você é um ser humano no mundo também. Bom, mas estamos estourando do horário, como eu disse, nós temos que ter a oração depois para nos isentar de todos os males e qualquer violação que tenhamos feito, alguma regra geral universal, pela utilização do título, né, que aí a gente repete, é o FDU geral, né, do Mark Menzel, que essencialmente diz, gente, vamos sonhar. Tudo bem sonhar, mas a gente tem uma hora que tem que botar os pezinhos no chão, ver a realidade de frente, abraçar o eventual desconforto como parte do processo de crescimento. E ao contrário do que muitos livros de autoajuda dizem por aí, não existe uma solução fácil para crescer. A gente aprende num processo que também envolve dor e frustração. Então, esse foi o livro da semana. Convido a todos a apoiarem a ideia da revitalização da Biblioteca Pública Municipal de Palmeira das Missões. Um post, achei interessante. É uma ideia que nós, do Instituto Preceptor Cum, estamos puxando, mas não é nós não somos maniqueístas, não é contra ninguém. É para apoiar o poder público, é para apoiar iniciativas privadas, é para juntar esforços para transformar a Biblioteca Pública Municipal Dr. Plínio Pereira Dutra naquilo que ela merece ser. Hoje a gente observa algumas dificuldades, goteiras, infiltrações, falta de bibliotecária com formação em biblioteconomia, falta de controle informatizado do acervo com livros com volume reduzido. É necessário realocar os depósitos que estão lá tomando espaço da biblioteca, tem que criar espaço protegido e de segurança para as crianças para começar na leitura,
tem que ampliar o horário de atendimento, só funciona à tarde, tem que ter acessibilidade, tem que ter uma área especial, como eu disse, né, para as crianças e para os jovens poderem estudar de forma individual em grupo, e principalmente tem que emprestar livro, porque a biblioteca que não empresta livro é um apaixonado sem coração. Me despeço e dou um excelente final de semana a todos e vamos sonhar com os pés no chão. Agora 18h04.